Essa equação aqui faz sentido para vocês? A gente tem um problema só. Quem consegue enxergar qual que é o problema dessa forma? Não, isso não é um problema, não. Por quê? Yes, ma'am. Eu não posso usar dessa forma, porque se o ΔH, se a reação é exotérmica e aumenta a entropia da vizinhança, se eu uso assim, eu vou ter um número negativo aqui. E o meu ΔS seria negativo. Então eu tenho que colocar um menos aqui na frente. Essa é a equação que eu vou usar para calcular o da vizinhança. Oi? Não, não pode. Porque eu vou calcular o da vizinhança, eu não estou considerando qualquer ΔS. Não é só magnitude, me interessa o sinal, no final das contas. Temperatura da reação. É a temperatura na qual a reação acontece. Se vocês pegarem qualquer reação química, em qualquer prova de química, nas minhas provas, qualquer lugar, como existe uma dependência da constante de equilíbrio com a temperatura, sempre que se falar em equilíbrio, a temperatura tem que ser dada. Então, aquilo que a gente fez no laboratório, na calorimetria, de tentar isolar, aquilo é para um propósito, que é obter o ΔH. Mas, normalmente, quando a gente fala de reação, a gente tem que considerar a temperatura constante. Vocês entenderam? Isso é que o conceito nos leva a supor. A gente tem que fazer a conta para ver se bate. Você me ajuda? Primeira coisa que eu vou calcular é o ΔH. Qual é o ΔH? E como os valores que o Aleph vai me dar são valores padrão, o ΔF dessa reação, o ΔH dessa reação, perdão, são valores padrão também. Como é que eu calculo o ΔH? Uma vez a entalpia padrão de formação do Fe2O3, só tenho ele de produto, menos 2 vezes a entalpia padrão de formação do ferro, mais 3/4 da entalpia padrão de formação do oxigênio. Eu sei que vocês já sabem, mas vou fazer de conta que não sabem. Qual é a entropia padrão de formação do Fe2O3? Aleph. A entropia padrão? Perdão, a entalpia. A entalpia padrão. Estou dizendo que eu não estou bem. Menos 824,2. Menos 824,2. Só que tudo em quilojoules por mol, né? Sim, tudo em quilojoules por mol. Menos... Vocês sempre erram no sinal, tá? Então anotem aí. Eu sempre erro no sinal. Quanto que é a entalpia padrão de formação do ferro? 0. Quanto que é a entalpia de formação do oxigênio? 0. Por definição, entalpia padrão de formação de substância simples é 0. Vocês aprenderam isso no ensino médio. Então, 2 vezes 0, mais 3/4 de 0. Isso aqui vai dar menos 824,4 quilojoules por mol. Obrigada. Já estou inflacionando a entropia. Por enquanto, bateu com o que a gente espera, certo? É exotérmico e é bastante exotérmico. Agora a gente vai calcular quanto que é o ΔS da vizinhança. Essa reação aqui, no cabeçalho, eles falam a temperatura na qual os valores são dados. Qual é a temperatura, por favor? Cabeçalho? Lá no início da tabela, provavelmente. Só de sacaneio, né? Impressionante. Não tem? Eu não estou achando, eu não posso encontrar. Tem problema. É 298,15 kelvins a 1 bar de pressão.
A temperatura, ela não define o estado padrão, mas geralmente nas tabelas, quando eu falo de estado padrão, a temperatura é 298. Mas, por favor, a temperatura não está incluída na definição de estado padrão, tá? Então, eu já sei a temperatura, só preciso calcular o ΔS, portanto, da vizinhança, que vai ser menos 824,2 dividido por 298. Vamos simplificar. Então, se alguém puder, por favor, fazer essa conta. Oi? Tem que ser menos, menos. Lógico que tem que ser menos, menos. É o único jeito num sistema fechado que a vizinhança tem de variar a entropia dela. É através do calor. Sim. Quanto que deu? 2,76. A unidade aqui é quilojoules. Quanto que deu, gente? Quanto, gente? É que eu usei o ponto 15 e deu 276. Ela usou só 298 e deu 277. Pronto. Você pode colocar aqui mais um algarismo significativo. Só coloquei 298 para simplificar. Então dá 277 quilojoules por Kelvin. Bate com o que a gente espera. Oi? É que não necessariamente é por mol, né? Porque eu já multipliquei aqui pelo N. Nesse caso vai ser porque eu tenho um mol da substância. Mas numa reação genérica, não, porque eu já estou multiplicando por mol pelo mol. Então aí vai embora. Bom, por enquanto está certo. O que a gente tem que ver agora? Sistema, né? E eu espero que o do sistema seja negativo, porque gás é consumido. Vamos ver se é verdade. ΔS, sistema. Para eu calcular o ΔS, é exatamente a mesma coisa, como eu falei para vocês, entropia, entalpia, são todas propriedades extensivas e função de estado. Então é a mesma coisa. Então eu vou pegar uma vez a entropia padrão do F2O3 menos duas vezes a entropia padrão do ferro mais 3/4 da entropia padrão do oxigênio gasoso. Notem que no caso da entropia, não é zero para a substância simples. Aleph, por favor, quanto que é a entropia padrão do F2O3? 87,4. Positivo? Positivo. Vocês acham que tem sentido alguma substância ter uma entropia negativa? Não. Então, essas entropias aqui tabeladas vão ser sempre positivas, porque é um parâmetro que caracteriza aquela substância. Menos, quanto que é duas vezes, quanto que é a entropia padrão do ferro? 27,3. 27,3, vai dar 54,6. Mais, quanto que é a entropia do oxigênio? 205,1. Aí você quebra a minha perna. 3/2 de 205,1? Isso. Vai dar
102, alguma coisa. 307, já vou colocar aqui. 307,6. Opa, olha aqui, ó. O ΔS do sistema vai ser... Quanto que dá isso aqui? 6 e 6 vai dar 12. 12 com 12 vai 1, vai dar 2. Certo? E quanto que dá a subtração? Vai dar menos 274. 2? 274,8. Qual a unidade? Qual é a unidade, Aleph? Joules por Kelvin. Entropia, cuidado, grifem em vermelho no caderninho de vocês. Quando eu calculo o ΔS da vizinhança, como ele vem do ΔH, e ΔH é dado em quilojoules por mol, o ΔS da vizinhança geralmente fica em quilojoules por mol, por causa da magnitude do ΔH. Mas quando eu calculo o ΔS do sistema, ele vem de valores de S, vem valores de entropia. E entropia é joule, não é quilojoule, é joule por Kelvin por mol. Então, esse valor aqui não é quilojoules, é joule por Kelvin. Não entra o mol porque eu já multipliquei pela quantidade de matéria quando eu usei os coeficientes estequiométricos. Qual é o ΔS do universo, então? O ΔS do universo vai ser 2,77 mais menos 274,8 vezes 10 a menos 3. Isso vai dar um ΔS do universo de quanto? Um, dois, três. É 2,77 menos 0,27. O ΔS do universo vai ser... 2,50. 2,50. E a unidade? Como isso aqui é quilojoule, eu estou expressando tudo em quilojoule, né? Isso é quilojoule, eu pus isso que é joule em quilojoule, então a minha unidade aqui é quilojoule. Tá certo? Isso aqui é quilojoule. Vocês sempre erram nisso, tá? Esse valor aqui da variação da entropia da vizinhança é quilojoule. Esse aqui ele tem que estar na mesma unidade, então eu converti o joule para quilojoule. Por isso que eu pus 10 a menos 3. Também para ficar em quilojoules. Então a minha resposta tem que ser em quilojoule. Posso pôr em joule? Lógico que pode. Não, eu não estou multiplicando pelos coeficientes estequiométricos. Aqui eu tenho 3 meios, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1. Isso aí é mol, não é? Bateu com o que a gente esperava? Todo mundo entendeu? Se eu quiser saber se uma reação é espontânea ou não,
eu tenho que calcular o ΔS do universo. Não é um porre eu ter que calcular o ΔS do sistema e o ΔH? Se eu falar para vocês tem um jeito mais fácil de fazer, vocês acreditam em mim? Não, não tem. Eu não acredito no trauma de vocês, viu? Não é possível isso. Ó, a última... O que você quer dizer com quantificar? Dizer se vai ser muito ou pouco espontâneo? Eu queria saber Lógico que se sim. uma reação é mais espontânea que outra. Quanto maior for a variação da entropia do universo, maior vai ser a Espontaneidade. de uma reação. Ó, o que a gente viu é que quem manda é o ΔS do universo, né? Eu estou usando, como eu estou usando tudo padrão com vocês, ΔS do universo. Eu vou escrever de um termo geral, para a gente, na aula que vem, quando eu for terminar essa parte que falta, eu vou explicar a diferença que existe na prática entre o estado padrão e sem ser o estado padrão. Então, ΔS do universo, ΔS do sistema, mais ΔS da vizinhança. Então, olha aqui, eu tenho um problema. Quando a gente começou a conversar hoje, a gente sempre buscava um valor que diminuía, né? A energia diminui, então vai ser exotérmico, porque a energia está diminuindo. E agora eu tenho um critério que é um critério que aumenta. Quanto maior for a variação, quanto mais positivo, mais espontâneo. Então, a primeira coisa que eu quero é transformar isso aqui em uma grandeza que diminua, né? Quando a transformação acontece espontaneamente, para eu ter uma comparação com o potencial. Mas uma outra coisa que eu posso fazer, eu posso reescrever esse ΔS da vizinhança. Então, essa equação, ela fica assim, olha. ΔS do sistema mais menos ΔH sobre T, que é o ΔS da vizinhança. Ou, isso aqui é o ΔS do sistema. Menos ΔH sobre T. Então, uma coisa chata que eu tenho também é que, além de eu ter que calcular duas coisas, eu ainda tenho que ter essa questão aqui do ΔS que aumenta e esse T que está aqui no denominador. Então, vocês não acham que simplifica a minha vida se eu multiplicar dos dois lados por menos T? Se eu multiplicar dos dois lados por menos T, eu vou ter menos T ΔS do universo. Quanto maior for o ΔS, quanto mais positivo, mais negativo vai ser isso aqui. A gente segue a intuição. Isso aqui, olha, se eu multiplicar por menos T, isso aqui vai ser ΔH menos T ΔS. Fica com uma cara melhor, não fica? Oi? Não, eu não estou colocando o padrão. Na verdade, eu não devia ter posto aqui. Desculpa. Não fica com uma cara melhor? Por que não fica? Eu vou tentar deixar vocês mais felizes. E se eu disser que isso aqui é uma outra propriedade termodinâmica da matéria que chama a energia livre de Gibbs? Tá de brincadeira. Aí, menos T ΔS do universo, eu vou chamar de variação da energia livre de Gibbs, de ΔG. E a minha equação fica ΔG é igual a ΔH menos T ΔS. E melhor ainda, esses valores de ΔG aqui, como ΔH e S, também são tabelados. Então, Aleph, para essa reação que a gente acabou de ver,
só para a gente acabar. O ΔG dessa reação, óbvio que o que tem tabelado é ΔG padrão, vale também. O ΔG da reação lá de formação de óxido de ferro. Então, do mesmo jeito, ele vai ser uma vez o ΔG de formação do Fe2O3, menos duas vezes o ΔG de formação do Fe, mais 3/2 do ΔG de formação do oxigênio. Qual é a outra notícia boa, Aleph, para a gente? Quanto que é o ΔG de formação de substância simples? ΔG, zero. Zero. Olha que legal. É como entalpia. Isso aqui é zero, é tabelado. E aí eu olho na tabelinha, eu vou encontrar um ΔG de reação. Quanto que é? O F2O3 vai ser menos 742,2 kJ por mol. Só que quando vai multiplicar por mol, vai ficar só kJ. Diga. Eu juro que eu respondo tudo, mas eu tenho que acabar o raciocínio antes. Fala. É zero porque a substância é pura. É zero porque é substância pura. Então funciona igual a entalpia sanitária. Exatamente. Se eu tiver valores, e olha, bom, como o ΔG, ele é tão mais negativo quanto positivo for o ΔS, quanto mais negativo for esse valor de ΔG padrão de reação, mais provável é a minha reação de acontecer. Então, quanto mais negativo ele for, mais produto eu espero da reação. Pode. Lembrando que ΔG negativo implica em ΔS do universo positivo. Se o ΔG for positivo, o ΔG padrão, significa que o ΔS do universo é negativo, ou seja, não é espontâneo. É multiplicação, vezes. Vezes. Então, a variação da energia livre de Gibbs é uma medida da variação da entropia do universo.